Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast da Comunidade Boquim. Hoje, já no estúdio novo, nós estamos aqui com a graça de Deus, retornando esse maravilhoso momento de podcast, de conversa, de testemunho de vida que faz a diferença na vida de cada um de nós. E hoje, um convidado muito especial aqui, retornando ao nosso podcast, o nosso irmão, o nosso também professor, aquele que nos ensina, mestre, aquele que também que nos orienta, nos mostra, e que quantos anos já vem aqui para poder levar a palavra, ele que come o rolo e vem aqui vomitar em cada um de nós no bom sentido, graças a Deus. Mas uma maravilha ter um convidado tão especial. E quero já convidar você para poder se inscrever, deixar o seu comentário aí, deixar a sua curtida, que é muito importante, compartilhar esse podcast para que mais pessoas possam ser alcançadas também através desse momento de evangelização. Vamos cumprimentar então. Seja bem-vindo, Farias, ao nosso podcast. Uma alegria ter você aqui com a gente. Muito obrigado para você, para a comunidade, o Carlão, sua esposa. Uma alegria muito grande depois do retiro abençoado, né? A voz está até um pouco rouca. Eu falo assim, a voz já foi, mas eu vou continuar até o fim, né? Amém. E é bom demais falar de Deus, né? Estar na presença de Deus. Na verdade, é uma graça sem merecimento, é pela misericórdia mesmo. A gente não tem mérito nenhum e Deus nos escolheu para anunciar o Evangelho. E agora estar aqui para partilhar também a nossa vida, né? Nossa missão e também da nossa vida com Deus, nosso ministério de pregação, né? Uma alegria muito grande. Também aqui com a gente o Carlos Teló. Uma alegria tê-lo aqui, Carlos. A alegria é minha por estar aqui. Agradeço a Farias por aceitar o convite, né? Faria um homem da casa, um homem que a gente tem um carinho especial por ele. A gente fica feliz porque, né, sai sempre coisa boa, né? Como diz a palavra de Deus, do seu interior manaram rios de água viva. Oh, glória. É a água que sai de qualquer jeito, uma fonte. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Farias. Como Deus te usou nesse retiro, te use também agora nesse podcast. Obrigado, irmão. Você está cansado, mas Não, a graça tranquilo. de Deus é maior. Farias tem mais de 35 anos, é isso que você falou, É, Farias? de ministério de pregação. De né? ministério de pregação. E de conversão, Farias? Um pouquinho mais, Conversão, um pouquinho não, menos? na verdade, assim, conversão 37. 37. Foi em 88. Uhum. De ministério de pregação, comecei em Marília apenas, né? Há 35 anos. Eu era tão tímido que tem um videocassete, aqueles antigos, Daniel que tem, que eu entro no grupo de oração, eu leio o texto de cabeça baixa e saio, aí entra outro e prega. Olha só. E naquele tempo faltava palavra por falta de conhecimento. Uhum. Tem um momento de louvor, eu e o Rodrigo Ferreira, nós dois, cada um Uhum. com o microfone. E não tinha o que falar. A gente falava assim, Deus está aqui, pessoal, vamos cantar 2 músicas. Jesus te ama, cantava 2 músicas. Hoje, se bobear, não canta, né, irmão? Não canta mais. Quer falar é verdade. tanta coisa, né? Sobra conhecimento, então. Na verdade, assim, né? Acho que Deus, ele é a água, a gente é o poço, né? Deus é o mel, a gente é o favo, né? Então, Deus, ele tem a palavra, tem a voz. E precisa da voz. Sim, para anunciar, né? É verdade. Você vê como é interessante, antes de nós começarmos o assunto. A palavra de Deus é uma letra. Sim. Mas quando ela sai da sua boca, é uma voz que faz a diferença. Sim. Então, você tendo conhecimento da palavra é diferente, porque você sabe os meios, os preceitos, as fontes, as promessas, e você precisa proclamar elas, para que as Sim. pessoas possam receber. Então, é diferente de você só ler, mas não entender. E é um mistério tão grande, porque foi escondido aos sábios e revelado aos pequeninos. Né? Exato. Eu conheço uma mulher em Marília que aprendeu a ler na Bíblia. Olha só. Então, eu, por exemplo, acho que Deus me chamou para pregar, porque desde quando eu vi o meu pai na fé, João Caminotti, pregando, falei, eu vou começar a ler a Bíblia, eu quero conhecer. E todo dia eu leio a Bíblia, todo dia. Me perguntaram, você tem facilidade de guardar? Eu falei, é um mistério. Mistério a gente não entende. Sim. É segredo você guarda, enigma você decifra, mas mistério não dá para entender. Olha só. Né?
É mistério. Deus chama um para algo e outro para outra coisa. E, na verdade, é como uma coxa de retalhos, né? Ou uma orquestra. Cada um toca um instrumento, tem uma função. E os dons são repartidos, como diz em 1 Coríntios 12, conforme lhe apraz. E aí Lucas 16:10 fala, quem é fiel no pouco, Deus vai confiar muito. Deus vai impulsionando, né? Algo assim, uma coisa que puxa a outra, né? Sim. Se você é fiel, Deus vai depositando em cima de você, porque ele precisa de um instrumento. Ele precisa. O instrumento não é bom, mas se ele é fiel, se ele está ali, está sempre, quer dizer, Deus vai usar. Ano passado, nós começamos o ano, falei, Betão, esse ano vai ter pouco retiro. Foi o ano que a gente mais saiu, ano passado. Não paramos, parou. E esse ano, tá meio assim, mas é começo do ano ainda, nós temos 22 retiros marcados. Assim, tem bastante data vazia ainda, porque... 54? 50 e pouco, mas tira a Páscoa, Natal, sobram o quê? Uns 48, né? Tirando os feriados assim, Páscoa. Mas tem muita data ainda, mas tá bom, né? Porque a gente não precisa sair todo final de semana, tem que ficar em casa também, Sim, né? família. Nossa comunidade, tem família, né? Você precisa estudar, se preparar. Né? Mas tem muita gente que também começa já há um mês antes, já quer marcar para outro mês. Já quer marcar. E agora, começo do ano, saiu a agenda da diocese, aí eles marcam os eventos diocesanos, aí sobra as datas, começa a marcar. Verdade. Mas então, Faria, você prega muito retiro, e o que mais você prega é cura e libertação, é isso? Na verdade, assim, por exemplo, eu já preguei muito encontro de dons, Seminário 2, já pregamos muito restauração de alma, lembra, né? Aqui já pregamos já uma vez restauração de alma, espírito recriado, a área das emoções. É um dos melhores retiros. É tremendo, tremendo. Uma coisa que a gente podia pensar quando outra vez pregar. Verdade. Porque o estudo de Neemias e Esdras, né, principalmente, né? Josué toma posse da área da terra da vontade, das emoções da mente. As 12 portas da alma é tremendo. Eu tenho um cassete da minha esposa pregando as 12 portas da alma, livro de Neemias. Olha. Eu prego também, né? Mas ela na época pregava, que hoje ela toma conta da mãe dela. Mas é um retiro tremendo. Escatologia é um tema que eu gosto muito. Já fez aqui também um retiro uma vez, escatologia. Escatologia. Tempos, Então, mas é mais cura e libertação, porque é o que a pessoa mais procura, né? Você fala assim, por exemplo, encontro de conversão. As pessoas falam, eu já estou bem, eu estou na igreja e tal. Cura, né? Eu preciso, né? Precisa de Sempre cura. está precisando de cura, né? É que a gente talvez tem que mudar um pouco. A gente só dá leitinho, né? Leitinho. Tem que dar um pouquinho mais de arroz e Não, feijão. eu percebi assim, conversando com o Carlão, bastante partilhando, eu concordo plenamente. Essa coisa assim de que eu até preguei algumas coisas, eu preguei sobre isso no encontro, né? Tipo assim, Deus ele quer te curar, mas ele quer te dar uma chave de cura. Você é um instrumento de cura, né? Sim. Você pode orar por você determinando a tua cura. Sim. Não é colocar Deus contra a parede, mas usar a palavra, orando a palavra, porque você vê todo o texto da Bíblia, Deus quer curar. É verdade. Lá em Êxodo 15, 26, o Senhor coloca umas condições, tipo assim, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, fizer o que é reto, né? Guardar os seus preceitos, obedecer suas ordens, eu não mandarei nenhum flagelo que mandei sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te cura. E nós colocamos agora lá em Marília, nós vamos fazer um retiro em março, 29 e 30. O tema, eu sou o Senhor que te cura. Então Deus cura de maneira diversa, né, irmão? Sim. Você vê aquele evangelho de Marcos, capítulo 2, quando os amigos do paralítico não encontraram lugar para entrar pela porta. Descobriram o telhado e desceu amarrado, né? Aí Jesus viu a fé dos 4. Olha só. Dos 4. Eu falo que amigo é aquele que te leva para Deus, né, irmão? Se o teu amigo te leva para o pecado, né? Para corrupção, para maldade, não é teu amigo? Não é mesmo. Ele é o amigo mais certo das horas incertas. Você viu aí até cantar. Vamos fazer uma dupla. Fazer uma dupla. Então, esses dois, Teló e Faria. Mas então, Farias, o que as pessoas buscam mais num retiro de cura e libertação? Assim? Quais são os assuntos assim, que mais recorrentes? Assim? Você que viaja o Brasil inteiro, até fora do Brasil,
Qual que é o seu assunto? Você chega no lugar e fala, esse aí eu já vi, isso aí. Sabe o que eu sinto? Hum, As pessoas estão estressadas, estressado. ansiedade, depressão, Hum, as doenças psicossomáticas. Então, todas as pregações é mais direcionado para a cura interior, se você ver. uhum, Porque, por exemplo, fardo pesado, instabilidade, conflito de relacionamento. Eu preguei quinta-feira agora em Ourinhos, 7 temas, vai ser 7 temas da queda de Jericó, as muralhas. Eu preguei sobre as muralhas, a cura, a queda das muralhas no relacionamento. Eu comigo, eu com o próximo e eu com Deus. Falei, irmão, isso aqui dá um retiro. verdade. Hein? Fiz um resumo numa noite. Dá uma pregação, a cura, eu comigo mesmo, Uhum, eu com o próximo. uhum. Entra perdão, tolerância, né? De você aceitar o outro como ele é. Então, depois com Deus, quantas pessoas de mal com Deus. Pois logo meu pai, ele levou. Puxa, porque a mulher, onde Deus estava? Deus está no mesmo lugar que ele estava. É que eu não estava na oração, não é verdade? Eu que estava fora do lugar, não é assim? É. As pessoas perguntam, né? Onde Deus estava que não viu aquela... A pessoa que provoca acidente, Deus não está na morte. Está lá Sabedoria 2:23, que Deus criou o homem para a imortalidade. E Sabedoria 2:24 fala que a morte entrou no mundo por inveja do demônio. Inveja. Né? Então Deus falou que veio trazer vida e vida em abundância, João 10, né? Uhum. Ele não tem a ver com a morte, né? E eu ouvi uma coisa absurda, não sei se eu contei no encontro, acho que eu falei ontem, que eu vi uma pessoa na rede social dizendo assim, que tem 2 predestinação, que tem gente que é predestinado para a salvação e tem gente que é predestinado para a condenação. Eu não concordo, porque Deus quer salvar todos. Sim. 1 Timóteo 2:4, eu quero que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, né? Ele Então, faz chover na terra dos bons e dos maus. sim, Então né? ele quer, O joio está com trigo, ele quer mas abençoar todos. Esse Sim. conhecimento da verdade, que é um problema sério, porque nós precisamos conhecer a verdade e passar para os outros. sim, Se eu não conheço a verdade, como é que eu vou passar? É. Né? Então, por isso que é falta de conhecimento que o povo se perde, porque não tem quem passe. exatamente. E a gente fica padecendo, porque espera sempre pelo outro. Aí pede para Deus, mas Deus dá, mas eu preciso passar. essa coisa, Exatamente. porque Na verdade, as nossas pregações são bem catequéticas, né? Sim. A gente quer formar a pessoa. Isso aí é o ministério de Paulo. Paulo escreveu 13 cartas, de Romanos a Filemão. Me fala uma coisa de Paulo. Ele ressuscitou o Eutico, Atos 20, caiu. Uhum. Ele viu a alma. É um mistério muito grande ver a alma. A alma está nele ainda. Não tem. Inclusive, o lenço dele curava, né? Sim. a sombra de Pedro. A sombra de Pedro curava e o lenço de Paulo curava. Mas 13 cartas, ele forma, ele é discipulado, ele quer. Eu acho uma coisa muito importante, a disciplina. Paulo, essas leituras que a gente faz, né? Efésios 1:17, tudo de Paulo, Colossenses 9, buscando o crescimento interior, robustecer, iluminar os olhos do coração. Então ele visa mais a perseverança, a prática da fé, né? Porque é pela graça, não é por direito, por mérito que fomos salvos, mas pela graça. E Paulo fala, a graça pela fé. Efésios 2:8-9. Então, Paulo é um formador, é um discipulador, né? Existe um perigo, Faria. A pessoa receber uma cura e ir para o inferno. Exatamente. Adiantou a cura? Porque a cura é só para essa vida, né? A salvação é para a eternidade. É diferente, né? Por isso que os santos não pediam cura. Olha. Ele se alegrava. Eu li ontem o texto de 2 Coríntios 12, Uhum. que Paulo diz que se alegrava nas injúrias, nas perseguições. Santa Teresinha chegava a pedir problemas, pedir mais dores, mais dificuldades. Meu pai. Rezava pedindo. Nós estamos usando luz de longe, né, irmão? Muitos. Graças a Não, Deus. que é paz. Mas sabe o que é bonito, Carlos? Quando eu venho na Boquim, por exemplo, eu vejo alguns rostos novos, Uhum. mas eu vejo as mesmas faces daqueles de antigamente, os primórdios, né?
Aqueles que têm a primícia, eu falei ontem, era na sexta-feira à noite. Uhum. O Espírito geme, a criação geme, mas nós gememos que temos a primícia. Primícia é o primeiro. Vocês são a base. É uma linhagem. É uma linhagem. Que nem É. Isaías 1:9 diz. Se não tivesse deixado uns dessa linhagem, nós teríamos tornado como Sodoma e Gomorra. É verdade. Porque é uma linhagem. Porque É uma existem linhagem. várias linhagens dentro da igreja. Ó, olha que interessante. Quando tiraram o padre Roberto, que é o fundador da Toca, mudou a linhagem. Toda. Mudou a linhagem. Tira você, tira ele, que é essa linhagem, muda totalmente. Sim. Eu estava conversando esses dias com um rapaz, ele participou um tempo de uma comunidade, depois pulou para outra, depois pulou para outra, e agora tá meio sempre para lá e para cá. E eu falei assim para ele: vem para a comunidade, vem para cá, vamos seguir juntos, vamos caminhar, vamos. Ah, eu acho que não. Aí eu percebi que a dificuldade de uma pessoa caminhar na comunidade não é só porque há situações, não, mas é por causa que ela não quer se submeter. Exatamente. As pessoas hoje, elas não querem muito ficar ali, ó, submisso, depois ela aprendendo devagarzinho, escutando, silenciando, para depois, então, Deus começar a se manifestar nela. Ela já quer chegar, Já pegando o quer chegar. microfone, já fazendo as coisas, e aí tem muito acaba se disso. frustrando. Entrou no ônibus e agora, não quer sentar na janela. Exatamente. Se eu não escuto, se eu não ouço, eu não posso falar. Pois é. Primeiro, antes de ser apóstolo, tem que ser discípulo. A pessoa, então, porque aí tem uns cargos, que o cargo é transitório, mas a autoridade é constituída. Por exemplo, comunidade é diferente, tem um fundador, tem uma equipe, Sim. mas o grupo tem eleição. E quando a pessoa ela acostuma com o cargo, porque tudo gera por ela, ele sai entre depressão. Tem. Ele fica triste porque, peraí, eu sou servo, eu não sou coordenador. Eu estou coordenador, mas eu sou pregador, sou servo. E servo é pregador, né? E pregador é ser servo, né? Exatamente. Agora, eu coordenei meu grupo, mas eu não sou mais. Quer dizer, no grupo eu sou servo agora. Às vezes, quando eu viajo, tudo bem, mas quando eu não viajo, eu tô lá. Sim. Eu fico um mês sem pregar. Tipo assim, no grupo lá, eu tô lá sentado ouvindo. E como é bom ouvir, né? É bom. Porque você se Necessário. compromete mais falando, porque aquilo que eu tô falando, eu tenho que estar vivendo. Tem que estar vivendo. Porque a minha pregação tem que ser minha vida, né? Não vai. Embora a gente não é perfeito, mas nós estamos sendo aperfeiçoados, né? E Nós estamos no processo de Deus, né? E é necessário também sentar para ouvir, né? Tem que tirar um Muito, tempo. Você é verdade. precisa tirar um tempo. Eu lembro que o Padre Jonas ficava ouvindo com a canetinha anotando assim. Anotando, olha que humildade. Sentava lá e eu via o pregador e anotava. Caneta de 4 cores, ele dizia. A caneta que ele mais gostava, para poder anotar, para poder ver o que é essa entendi. parte, essa parte, essa assim, assim, assim. Ele tinha cada cor e uma no livro Significava alguma coisa para ele. dele, significa alguma coisa para ele poder ele depois ter uma noção. O estudo da Bíblia é muito importante. E aí, através, então, da palavra, que você vai dizendo, as pessoas vão se identificando com cada situação para poder entrar nesse processo de libertação. Isso. Eu dei um estudo bíblico. Eu não sou teólogo, é mistério, né? Olha só. 1 ano. É. É porque eu sempre estudei a Bíblia. Porque é importante você conhecer também o contexto histórico. Sim. Por exemplo, cada livro tem, por exemplo, Gênesis, é os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Quando chega a Êxodo, é mais Moisés. Êxodo, porque Moisés entra, é engraçado que ele entra em Êxodo, mas ele escreve Gênesis, né? É mistério, né? E depois, até Deuteronômio é Moisés. Moisés sai de cena porque ele morre, entra Josué. Então, é interessante, né? É que tem profeta que não tem livro na Bíblia. Não tem. Eliseu não tem livro, Elias não tem livro. Mas primeiro Reis é Elias, segundo Reis é Eliseu. Então, quando você vai entendendo assim, e você vai procurando estudar um pouco, ouvindo o teólogo, ouvindo o pregador. Eu fiz um curso básico de teologia, mas era 4 anos, eu fiz 2 anos só. Tive que parar para leigo, né? Mas eu sempre interessei em entender a Bíblia. Bom. Eu pesquiso muito no Google, né? Tem gente que vai pregar e fala assim, Faria, o Daniel, você dizia. Ô Daniel, você vai ouvir, mas não tô falando mal, não.
A gente ajuda o outro, né? Ou me dá alguma direção, Faria, porque ele sabe que a gente é pregador há tanto tempo. Ajudei ele então. Mas se uma mulher falou assim, Faria, me passa uns textos Eu falei, irmã, não sou o Google. Segundo, não quer que eu vou pregar, não? Irmão, como é bom o esboço. Roteiro, né? O roteiro. Uhum. Tem gente que. Tem pregador aqui para grupo e tem pregador aqui para retiro. Tem. Eu prego no grupo, se bobear, eu estouro o tema. Eu tenho que saber que eu estou no grupo. Sim. Porque no retiro você tem mais tempo. Tem mais tempo para trabalhar. Você está entendendo? E você vai ter uma percepção ali, como está o ambiente, que as pessoas precisam ouvir. E através dos textos bíblicos, você vai fazendo a pregação, eu percebo sempre assim, e vai mostrando, revelando aonde é que está a influência. Isso. Aonde é que entrou a maldade, aonde que foi que o mal começou, achou a brecha, que nem você diz, né? E Deus espera uma oportunidade, mas eu escutei isso muito esse retiro agora. Deus quer uma chance, o diabo quer uma brecha. O diabo quer uma brecha. Aonde que está essa brecha? O diabo afronta, Deus confronta. Olha aí. E aonde que pode, as principais brechas, assim, para a pessoa ter porque as pessoas às vezes perguntam, será que eu preciso de um processo de libertação? Será que eu acredito? Uma brecha terrível é a preguiça espiritual. Preguiça. Com a preguiça, o comodismo, a mente da pessoa fica letárgica, né, passiva. Ela quer receber pronto, ela não quer pagar um preço, ela não quer orar. Prefere sentar ali e se encolher, né, como o Paulo falou, né, que né, o Carlos falou, se encolhe com dó dela mesma ali, esperando que Deus haja atrás de uma pessoa. Sendo que ela tem uma autoridade, e São João da Cruz vai falar que as 3 dimensões de batalha é carne, mundo e demônio, né? Sim. A pessoa quer lutar com o demônio, mas não conseguiu vencer o instinto. Nem né? a própria carne ainda. Né? Por isso que servo não pode ter vício. Olha aí. Não é verdade? É um dos mandamentos do servo, né? Sim. Deus não chama perfeito. Eu falo que Deus é o único que escolhe alguém que não está pronto. Não estão prontos. Não tá. E a gente vai ser sempre aluno. Algumas vezes a gente é professor. A gente aprende mais do que ensina. A gente aprende com as crianças, as atitudes das crianças. Sim. Se a gente tivesse tempo para ouvir um ancião, um vovô, uma vovó de 80, 90 anos, quanta história eles têm para contar, né? É verdade? Então hoje as pessoas não querem obedecer. E o cara falou uma coisa hoje que é verdade. A bênção e maldição está entre a obediência e a desobediência. Porque é mais fácil você desistir ou resistir, ou não dar conta, ou então fingir que não está ouvindo, ou sair dali, do que ficar ali, porque quem fica permanece e ele vai também, qual o termo que eu vou usar? Ele tem que se compromete. Então eu sinto que as minhas pregações, de vocês também, nós somos da mesma linhagem. É amorosa, mas ela é exigente. Amorosa e exigente. Amorosa e exigente. É radicalidade, mas com amor. Sim. Com a tolerância, compreendendo. Porque se você vir como um trenó triturador, né? O pessoal cai fora, né, irmão? As pessoas gostam que você seja verdadeiro. Sim. Que você seja sincero. Não mole. Isso. Ninguém gosta de pregação com água com açúcar. Isso. Essas pregaçãozinhas de que Deus te ama, que você continua assim mesmo, tá bom. Isso eu não gosto. As pessoas gostam de ouvir a verdade. Isso. Mesmo que doa. Não aquela verdade que machuca. Sim. Não é condenar. Mas uma verdade que você vê. Exatamente. Que você vai entrando e a pessoa, sem perceber, ela... Quando a pessoa percebe que é a palavra que está pregando, ela aceita. Agora, se ele percebe que eu estou querendo, eu estou meio assim fora de mim mesmo, eu estou querendo exigir demais, aí o pessoal rejeita. Mas quando eu, autêntico, mesmo assim com vibração, com entusiasmo, assim, a verdade, ela sabe que é a palavra. Que eu estou só sendo porta-voz da vontade de Deus. Mas aí, normalmente, quando termina a pregação, a gente fecha os teus olhos. Olha aí. Jesus te ama, está colhendo você, está com você. Então ela ouve a verdade e ela percebe que aquela verdade é por amor. Porque amar não é concordar, né? Não. A mãe tem um filho que é drogado. Eu vou contar para vocês, não sei se eu falei da outra vez.
Eu chegava bêbado em casa de madrugada, 4, 5 horas da manhã, minha mulher, minha mãe estava no portão. Mãe não dorme. É. Aí, quando eu entrava no portão, eu estava bem alterada. Ela me ajudava a ir no banheiro. Ela me colocava embaixo do banheiro, abria o chuveiro, tirava a roupa, tomava banho. Ela me dava um café, me levava na cama, me cobria, não falava nada. Só dava carinho. No outro dia, vamos conversar. Entendeu? Porque não adianta você vai conversar com bêbado. Conversar com drogado. Eu não tenho nada, estou bem demais. Né? Assim, né? Jogar pelos porcos. Isso. Irmão, você falou uma palavra, porque tem outra que é junto, né? Lança coisa santa aos cães, né? Isso. É junto, né? Pérola aos porcos é quando você está pregando e ninguém está nem aí. Aí Jesus falou para chacoalhar a poeira. E ó. Não é verdade? Dos pés. Eu vi o Moisés Rocha falando esses dias, ele falava assim, pregando, e ele percebeu que as pessoas não estavam nem aí para a pregação dele. Ele falou assim, olha, eu estou vendo que vocês não estão interessados, vocês não estão nem aí para a pregação. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Por mais um dia, eu estudei, eu rezei, eu me mantive na graça para pregar. Então, Deus usou dessa pregação para me manter na graça por mais um dia. Eu vou continuar pregando, mesmo que você não queira. Vamos embora. Aí depois, quando no outro dia, o pessoal está tudo cantando, louvando, se abre, né? Abre. Você sabe que tem pessoas que têm que receber um tratamento de choque. Eu preguei para morador de rua há muito tempo, que eu coordenava um projeto lá. Todo dia eu fazia oração com eles, 1 hora. Todo dia. Oração e pregação. Eu falava assim, vocês querem parar de beber? Queremos. Falei, vocês estão tudo mentiroso. Porque vocês falam da boca para fora. Você renuncia que amanhã vocês estão tomando de novo. Entende? Fala pro teu irmão, você é homem, é um saco de batata. Porque o homem que é homem tem palavra. Olha. Agora, se você fala, não consigo, é diferente. Você está pedindo ajuda. Sim. Né? Eu não consigo, me ajuda, ora por mim, né? Pede pro Espírito Santo. Mas as pessoas, às vezes, Carnal, elas vivem tanto assim, ô Fábio, o nível horizontal, que às vezes elas têm dificuldade de ter um relacionamento. Ela prefere chegar na pessoa que tem comunhão com Deus, que tem intimidade com Deus, que tem autoridade com Deus e pedir uma oração. Reza por mim. Existe uma situação, quando a pessoa está presa, o que ela vai dizer? O que ela pode fazer? Eu sempre faço assim uma comparação. Você tem um passarinho na gaiola. Sim. Certo? Aí você chega no passarinho e fala assim, ó, seu lugar não é aí, você tem que sair daí, teu habitat é na natureza, você tem que sair daí. Ele vai sair? Não vai. Agora, se você chegar lá, abrir a portinha, não precisa falar nada. Então, é uma situação que a pessoa está presa, está amarrada, mas não tem força. Não tem força. Então a gente precisa fazer um trabalho. A diferença é a liberdade da libertação. Porque, por exemplo, um elefante, se for um elefante pequeno, você coloca uma corrente, ele fica doutrinado que ele está preso na corrente. Ele cresce, a corrente não cresceu. Se ele fazer assim, ele quebra a corrente. Mas na cabeça dele, ele está preso. Tem muita gente assim. Eu falo assim, por exemplo, você abriu a gaiola, você deu um exemplo da gaiola. O passarinho ganhou a liberdade. O passarinho ficou batendo asa dentro da gaiola, não sai, ele precisa de libertação. Não é verdade? Olha, é igual aquela pessoa que chega e fala para você assim, eu não consigo parar de fumar, mas você está falando que não consegue. Se você mudar a tua palavra, que tu tens aquilo que falas, né? Eu vou conseguir. O cara renunciou ao cigarro ontem. Você percebeu que ele voltou a comprar cigarro hoje? Pelo jeito que eu falei lá, ele ficou meio sem graça assim. Falei, mas você vai conseguir. Porque a pessoa, ela está sujeitada, a pessoa está sujeita. Eu falo sempre assim, que a cadeia é exterior. A prisão é interior. Cadeia lembra de algemas, corrente, né? Prisão. Prisão, você está prisioneiro lá dentro. Preso pelo passado, né? Preso pelo sentimento de culpa, pelo medo, preso a uma situação, igual eu perguntei para a mulher, como você está? Ela falou, mais ou menos. Eu falei, por quê? Aquilo que meu marido fez comigo em 1976, falei, meu pai, tá andando para trás que nem caranguejo. 50 anos. Vira a página, recomeça, libera perdão, né, irmão?
Eu, por exemplo, sou muito exigente. Hum. Sou exigente. Quando eu coordenava grupo lá, já teve tempo que eu subi na mesa. Eu falava assim, ó, aqui tem gente que vai passar a vida inteira na igreja e a eternidade no inferno. Que deu o coração para Jesus e emprestou a língua para o diabo. Então, mas o pessoal gostava quando... Como eu saí da coordenação, eu dou formação agora cada 2 meses, mas a exortação não fica para mim, fica para o coordenador. Uhum. Entende? Então o pessoal gostava. Às vezes tem gente que gosta disso. De um chacoalhão para acordar. Precisa. Às Não é vezes. verdade? Precisa. Né? Você não fica muito incomodado. Você mesmo falou que se não tiver incomodado, se você não estiver incomodando o inferno, Você se preocupa, né? tem que rever. Está tudo bem na vida financeira, a família está ótima, está tudo maravilhoso. Desconfia. Se preocupa, desconfia, porque tem alguma Ou coisa tem um errada. levante ou tem um interdito. É verdade. E essa pregação do interdito, você vê, eu fiz aqui mais de 15 anos atrás, acho que uns 20 anos, não sei. No começo. Está no caderno anotado lá, bem lá em cima. Mas é tremendo, né, irmão, o tema, né? Se você for ver, né? É. O interdito. A pessoa não dá conta. Por quê? Porque o mal entra com roupa de bem. Sim. Porque tem brilho, mas não tem luz. Você se contamina se divertindo. Você não percebe que está sendo contaminado. Não percebe. Mensagem subliminar, música profana, a pessoa está lá. Por exemplo, quer ver uma coisa? Vê se concorda comigo. Nos grandes supermercados, lá em Marília tem 2 redes de supermercado grandes lá. Confiança ou tal. Eles têm um fundo musical. Porque você relaxa. Sim. Senta no mercado, fala para a esposa, ó, é só tanto que nós temos para comprar. Hein? Aí vai relaxando, irmão. Estoura o cartão, entendeu? É o estado alfa. É o estado alfa. A pessoa entra no estado alfa, né? Eu falo, entra no estado zen. Né? Zen graça e zen Deus. Você falou que a preguiça é o primeiro, e o segundo, qual que é o... Brecha. A brecha. Para quê, assim? Para poder a pessoa precisar de um processo de libertação. De libertação. A constância. A constância. As pessoas começam animada, empolgada. Por exemplo, você tem uma apostila, né? Estou até levando, vou ler ela, deve ser maravilhosa. A pessoa não tem um segmento. Ela começa bem. E eu falo sempre assim, que Deus, para Deus, não é... O que importa não é como você começa, mas como você termina. Paulo está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, encerrando. Combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Então, tem gente que combateu. Eu fui numa casa orar. Oh, Faria, que saudade de você. Nossa, tudo que você faz, eu fazia. Fazia. Falei, então você já era, irmão. Porque eu rezava, eu confessava, eu adorava, eu amava, eu pregava. Morreu. Quando a pessoa chega e fala assim, não, hoje eu só vou na missa. Rapaz. Tô bem Porque assim. Missa, o que é a missa? É o ápice. É o ápice. É a coisa mais... Importante. É para quem já está lá em cima, quem já serve, quem trabalhou o dia todo, vai lá, agora você vai sentar e tomar uma refeição, que é o corpo de Cristo, né? Agora, quem já fez tudo isso e hoje só vai para o banquete, Deus fala assim, quando é que você vai trabalhar? Carnal, eu sabe o que eu vejo assim, a renovação veio para preparar a gente para a missa. Porque dava comida para morto. Verdade. Você vê que os índios colocam comida em túmulo, os incas lá no Peru colocam, até japonês, tem oriental, aquela cultura, coloca comida achando que os mortos vão comer. Às vezes, quando eu comia comida no cemitério, assim, porque não tinha o que comer, meu pai trabalhava fazendo os túmulos lá, é marmorista, eu só que era tudo bichado, né? Então, assim... outra coisa a respeito de missa, eu sou bem carismático, mas missa, para mim, litúrgica, é a melhor missa que tem. É muito melhor. Porque missa não precisa enfeitar nada. Sim, sim. Agora, grupo de oração, você promove o retiro, é um movimento para ter o avivamento, né? Sim. Retiro. Você pode ver que quando você faz o retiro, movimenta toda a comunidade, os servos, né? Trabalho, as pessoas estão se movimentando.
Então você cria uma campanha no grupo de oração, 7 temas, um cerco Jericó e tal. Mas missa não precisa acrescentar nada. Se for bem pregada e celebrada, né? Sim, Liturgicamente, Ela é completa. 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 Verdade. É a palavra certa, completa. Completa. Mas agora, uma vez eu fui procurar um padre para me confessar no retiro. Esse padre até faleceu. Falei, padre, eu precisava que o senhor pudesse ir nesse retiro e atender confissão. Ele falou para mim, ó, cara, não se preocupa com isso não. Falou, o povo precisa receber a palavra. E eu vou falar para você uma coisa, nem com a missa você se preocupa. Porque o povo tem que aprender o que é a missa, o que é Deus, para depois de receber. Entendi. Não é que ele falou assim, não é para fazer missa, mas é uma coisa assim, ele deu um alerta. O povo precisa muito mais da palavra, do conhecimento, do que só ir para a missa. É. Porque todo mundo vai para a missa. Todo mundo. Todo mundo vai para a missa. Ó, na missa, eu falo assim, que existem 3 religiões monoteístas, né? O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Aí o cristianismo tem 2 ramificações, protestantismo e catolicismo. E dentro do catolicismo tem pelo menos 4 tipos de católico. O nominal, ele tem que falar que tem uma religião. O que não pratica, né? O que não frequenta, tem aquele que vai, mas não tem conhecimento. Então ele acostumou. O meu cunhado, quando era menino, ele ia na igreja com a mãe dele e falou, mamãe, eu queria comer cebola. Porque ele achava que estava dando cebola para a mãe na hora da Eucaristia. Olha. Então, mas era uma médica que fala muito desse termo, papa hóstia. Sim. Papa hóstia. A gente comia, e em 1 Coríntios 11, Paulo vai dizer, é por isso que entre vós tem fracos, doentes e mortos, porque não faz menção do corpo do Senhor e come Comunga indignamente. Comunga mal. Comunga mal. Não Isso tem é um perigo. Hein? Sem confessar, né? É um perigo. Então a pessoa não tem constância, ela começa um processo e tal, mas ela não vai para frente, não reza, Eu falo assim, fica pulando de grupo em grupo. Exatamente. Fábio, eu fui criado no meio católico, meu pai era muito rigoroso, ele era ministro de Eucaristia, homem de Deus, sem aquela espiritualidade, mas um homem muito de Deus, ele sempre falava da palavra de Deus, ele tinha conhecimento, pode ser. E então nós aprendemos assim, domingo é dia de missa. Acabou. Domingo é dia de missa. Então, cresci assim, até os 30 anos eu não faltava à missa. Prostituía até. Sabe, traía minha esposa, mas eu não faltava na missa nem por reza. Entendi. Se eu estivesse num lugar, numa festa, numa farra, e desse a hora da missa, eu ia para a missa, depois voltava para a festa. Sim. Então, por quê? Porque aprendi assim. Sim. Não é que está errado? Não está errado. Não. Agora, por que tem que ir para a missa? Porque você vai lá para você manter a sua fé, comungar, receber Jesus, tá? Mas, afinal, se eu não tenho a graça, eu vou comungar Jesus sem a graça, sem estar na graça, eu corro um risco muito grande. Porque aquele que comunga indignamente será culpado do corpo do sangue. É verdade. Né? Então, isso que e sabe o que foi essa palavra? Porque quando eu conheci Jesus na igreja católica, Primeiro encontro seu foi com quem? Foi num grupo de oração. Grupo de oração. Aí eu quis ir para os crentes. Mas foi para os crentes? Fui. E aí Deus me trouxe de volta. 30 dias. Uhum. Eu fui, tentei, queria ser crente de qualquer jeito e voltei. Quando eu voltei, já voltei contaminado. Nossa Senhora, Papa. Isso demorou muitos anos para mim. 30 dias. Né? 30 dias. Aí, essa palavra de Coríntios 11, que me trouxe de volta, assim, com muita certeza que eu estava na igreja certa. Sabe? Por quê? Porque me deu a certeza que ali, eu li aquela palavra, Coríntios 11, ele falava assim, que se você comunga sem distinguir, sim, você come a sua condenação, se você come indignamente,
você é culpável do corpo e sangue. Isso. Eu relia aquela parte, acho que li umas 10 vezes aquilo, eu falava, mas não acredito que isso aqui está escrito aqui, ninguém fala isso aqui, ninguém prega isso aqui. Eu ficava indignado comigo, sabe? Uhum. Por quê? Porque as pessoas comungam mal. Comunga mal. Então, e aí Paulo ainda diz, essa é a razão, porque há entre vós muitos adoentados, fracos, muitos mortos. Isso. Então, O Carlos, resumindo tudo, eu acho que é Mateus 6,33, que fala assim, ó, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão em acréscimo. As pessoas não querem buscar em primeiro lugar, não quer dar a primícia. E aí ela busca aquilo que acresce. O povo, por exemplo, uma vez perguntaram, fizeram uma de Corpus Christi, aquelas procissões bonitas, né? Jesus ali presente, né? Caminhando, o Santíssimo. Fez entrevista com o povo. O que você mais gostou? Foi daquele tapete de flor. Pô, então Jesus ficou em segundo lugar, né? Olha O que você só. mais gostou? Da roupa do padre. as pessoas ali, As pessoas ali. Eu perguntei pro rapaz esse dia, o que você mais gostou do encontro? Ele falou, foi do almoço, mas tava bom, hein? Tanta pregação, Santíssimo. Você tinha O cara falado, gostou da comida. você falou que as pessoas vão buscar muito e não tem constância, as pessoas não continuam, Sim. né? Você falou, agora você leu o texto aí, falou, buscar primeiro Deus e a sua justiça, né? Muitas vezes as pessoas, elas não querem justiça, elas querem vingança. Olha aí, é verdade. E aí, quando ela quer a vingança, ela tem ódio, ela não perdoa, e isso tudo é brecha para o mal. Agora, quando ela percebe que é justiça, ela fala assim, não, eu quero justiça. O que é justiça? Deus me fará justiça. A pessoa merece o perdão? Não merece, mas eu vou liberar o perdão e que Deus deu a ela o que ela precisa, o que ela merece. E me dê também o que é o meu, que é a minha parte. Isso é a justiça de Deus. Isso é a Sim. justiça divina. E se você pensar também, por exemplo, a separação que Deus vai fazer na sua volta é justiça. É justiça. Porque nós estamos vivendo o amor. Deus é amor, mas é justiça também, né? Justiça. Então, se a palavra está avisando, Mateus 25, vai separar o joio do trigo, fora das 10 virgens, do cabrito das ovelhas. Então as pessoas, elas pensam assim, não, segundo Pedro 3, desde quando eu nasci, fala da volta de Cristo, aí fala assim, eles estão enganados, porque Deus não demora, ele usa de paciência. É a paciência. Ele não quer perder. Sim. Está dando mais uma chance, mais uma chance. E aí, através dessas situações, as pessoas vão fazendo, como nem diz o livro Sim, Sim, Não, Não do Monsenhor, vão fazendo pactos com o mal. Isso. Pactos consciente e inconsciente. Exatamente. E que tipos de pactos assim você tem encontrado assim mais comum assim que as pessoas percebem, você percebe assim nos retiros que você vai? Então, se você entrar num nível de pacto, aquela pessoa que vai lá, tipo assim, eu já vi um cara que fez fechamento de corpo, né? Ele corta tal, para ter uma autoridade mediúnica, para não, maior do que o outro, porque entre eles tem a disputa. Como tem na igreja evangélica, entre pastor. Você vê o fuxico gospel, senta na rede social, uma igreja falando mal do outro, né? Você sabe que na igreja católica tem menos, sabia, irmão? Graças a Deus. Eu preguei aí 2 dias, eu não falei mal de nenhum da igreja, eu não falei nem mal de outro pregador. E eles falam entre eles, entendeu? Ô, irmão, eu acho que o maior. Qual o termo que você usou? Pacto. Pacto. Quando você sai da luz, automaticamente você está fazendo uma aliança com as trevas. Isso, afastamento, primeiro. Afastamento. Segundo, quando você injuria ou blasfema. É o pecado. Aí você está. Porque eu até comentei com uma pessoa esses dias, na casa dela, fala muito palavrão. Eu falei assim: é o seguinte, quando você começa a falar palavrão, xingamento, palavra pejorativa, praga, o demônio falou: opa, olha, vamos lá. O ambiente é nosso ali. Né? Se tem respeito, se tem amor, tolerância, solidariedade, perdão, o diabo não pode chegar.
Não Só pode. isso o diabo já não pode chegar. Nós não entramos nem no espiritual mesmo, né? Sim, sim. É a sim, prática. Você está falando muito de prática, né? Sim. Porque Tiago 1,22 fala que aquele que ouve e não pratica é semelhante a alguém que olha no espelho e esquece a sua fisionomia. Então Deus fala lá, Mateus 7,24, o homem prudente construiu sua casa sobre a rocha. Veio as tempestades, veio as tribulações, mas a casa permaneceu de pé, porque ele tem um pacto com Deus, né? E eu vi uma pregação e eu prego também assim, que sentar na mesa é fazer aliança. Pode perceber que Deus chama a gente para sentar na mesa. Porque o cachorrinho come migalha que cai no chão, Uhum. mas o filho senta na mesa, Olha só. né? Porque tem aliança. É aliança. E essa aliança pode ser, por exemplo, quem tinha aliança primária? Os hebreus, os judeus. Sim. A salvação vem de judeu. Mas Deus abriu uma concessão, abriu o leque para gente, Ainda bem. para o gentil, graças a Deus. Graças a Deus. Você pega lá em Romanos 9, Romanos 10, Romanos 9 fala assim, a predileção de Israel, mas Romanos 10 fala a salvação de todos. Quer dizer, o tempo da plenitude, da graça, tempo da graça, Paulo foi o primeiro que foi pregar fora de Israel, né? Foi. Pregou em Coríntios, as comunidades pagãs, né? Foi. E você vê, por exemplo, Mateus 8,5, o centurião, e Mateus 15,21, a pagã, a cananeia, as duas pessoas não têm direito pela lei. Olha como Jesus age diferente, é o tempo da graça. Por uma expressão deles, por exemplo, o centurião falou assim, eu não sou digno que o senhor venha habitar na minha casa. Uhum. Jesus falou, nunca encontrei fé, nem entre o povo de Deus, de Israel. A cananeia fala assim, pelo menos, Jesus falou, eu não posso dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Ela fala, mas os cachorrinhos comem as migalhas. Você colocou no lugar dela. Falou, nunca encontrei fé. Então, imagina os fariseus, que confusão. Como que ele está exaltando uma pagã que não conhece a lei? Mas ele esquece que agora É a é a misericórdia. graça. É a misericórdia. A salvação não é pela lei. Uhum. A salvação é pela graça por intermédio da fé, Paulo fala. Aí. A fé é uma graça, né? Uhum. Mas estava até o Carlão falando uma coisa bonita hoje de manhã, vindo no carro. Porque o assunto nosso é só esse, né? Graças a Tem Deus. coisa, né? A boca fala daquilo, o coração é cheio. É verdade. Você estava falando da diferença, né, Carlão? É bênção Da bênção e da e graça. da graça. Porque a bênção você pode até conquistar, né? Mas a graça é um bem sem merecimento. É. Né? Eu perseverei, eu busquei a Deus, tá? Eu paguei um preço, Deus me abençoou. A bênção a graça é algo, a graça que você pega, assim, né? As pessoas pedem graça, a graça da salvação, mas a graça de uma cura, de uma libertação, Sim, a pessoas, Deus, então, de vez em quando, ele dá uma graça para um, dá uma graça para outro. sim, A bênção, ela é como um salário. sim. O salário não é Pagamento. o salário é um dever do patrão pagar. Isso. Entende? Por quê? Porque ele trabalhou. Trabalhou. A bênção, diz Deuteronômio, que se você for fiel a isso, as bênçãos te alcançarão. Alcançarão. Quer dizer, elas vão atrás de você, não é preciso ir atrás dela. Isso. Então, quanto Isso. mais Pessoal você não for fiel, mais as bênçãos É uma vão... consequência Exato. natural, né? É. E você dizia então sobre as pessoas que vêm, têm um encontro com Deus e aí de repente se afasta. E aí começa a blasfemar, a falar mal do coordenador, do padre, Isso. da igreja, da comunidade, de tudo isso. Ela se torna religiosa, mas não é cristã. Porque ela não recorre mais à palavra. Ela acha que já sabe tudo. E ela começa então, como ela se afastou, ela está na beira do caminho. Uhum. Ela não está no caminho mais. E você percebeu que Marco 10,46, o Bartimeu, estava na beira do caminho, Sim. estava na margem, marginalizado. Jesus não foi lá. Ele ficou no caminho, João 14,6, eu sou o caminho. Ele pediu, esse é o papel nosso, ir lá convidar quem está na beira do caminho para vir para o caminho. E quando ele veio, o mestre está aqui, te chama. Você tem que fazer alguma coisa. Ele saiu da situação, deu um salto, foi lá. Aí ele ouviu Jesus e falou com Jesus. Ouvir Jesus, palavra. Falar com Jesus, oração. É as duas que sustentam a nossa fé.
Uhum. Então, quando ele saiu da beira do caminho, ele veio até Jesus, Jesus pergunta para ele. Você percebeu uma coisa que Jesus, na maioria das perguntas, ele não responde? Ele deixa outro questionamento. Por exemplo, Lucas 13, 22, não sei se é esse texto. São muitos que se salvam. Eles queriam saber se eram os saduceus, se eram os escribas, se eram os fariseus, né? Jesus falou assim, procura andar pelo caminho estreito. Uhum. Eu lembrei agora, o Fábio falando da pessoa que entra, que sai. Essa semana, uma menina, ela consagrada a Nossa Senhora Aparecida. Aí eu sou consagrado a Nossa Senhora Aparecida, tem uma medalha, Nossa Senhora Aparecida. E tal, e ela falou, eu tive um problema muito sério, porque eu atraio muito homem casado. E eu pedi para Nossa Senhora para tirar isso. E ela falou, e Nossa Senhora tirou. Só que eu fiquei assim, e eu pedi de volta. Falei, você tá maluca? Você sabe o que é isso? Você pediu para Nossa Senhora tirar um espírito da sua vida, agora você pede para voltar? Espírito de sedução. Mas, meu Deus do céu. É maluco. E aí a pessoa que fica na beira do caminho só criticando quem está lá dentro, e aí entra naquela situação que você falou. Eu era pregador, eu era do servo, eu era disso, eu era daquilo, e não percebe que ela saiu, não foi por causa dos outros, não foi por causa do defeito dos outros. Exatamente. Saiu por causa da inconstância dela. Exatamente. Irmão, o que o coxo estava fazendo do lado de fora do templo? Porque quem está do lado de fora não tem conhecimento da essência que está do lado de dentro. Ele nem conseguia escutar a pregação de lá. Exatamente. Nunca tinha entrado. Ele estava ali ganhando uma migalha, querendo ganhar alguma coisa. Tem gente que vem na igreja para buscar alguma coisa. Uhum. Por exemplo, eu encontrei uma mulher e falei, irmã, você sumiu da igreja? Ela falou assim, eu já fui curada, Faria. Olha, eu não preciso mais agora. Então, por isso que Deus segura. Porque Deus... Eu falei para uma mulher assim, não sei se vocês viram falando, orei para uma mulher no grupo de oração quinta-feira, falei assim, irmã, até quinta-feira que vem, ela falou assim, eu não sei se eu vou vir. Falei, perdeu. Porque às vezes Deus ouve hoje e te responde semana que vem. Essa semana você vai sofrer a demora de Deus, né? Eclesiástico 2. Se na quinta-feira ele manda o anjo trazer a resposta, ele procura, você não acha, leva de volta. Não, aqui tem muita bênção. Dá para aquela pessoa que vai toda semana. Olha aí. Então a pessoa que é perseverante, você sabe que a palavra perseverar é perseverar, ser severo consigo mesmo, né? Desde o tempo de João Batista até o presente momento, é o reino do céu conquistado. Aquela palavra de Hebreus 10, 35. Não percais essa convicção que está vinculada à grande recompensa. É necessária a perseverança para fazer a vontade de Deus e alcançar os bens prometidos. Olha como é profundo. Deus tem promessa para nós, mas às vezes ele segura até lá na frente para ver se eu vou perseverar, se eu vou aprender a dar valor. Aquele negócio da chave, né, irmão? Sim. Por exemplo, Deus, ele te dá um remédio, mas ele te dá uma receita. Essa receita, você vai poder fazer esse remédio, reproduzir esse remédio, curar as pessoas. A tua pregação cura as pessoas, né? O teu ensino cura a pessoa. O teu jeito de ministrar, de cantar, a unção de Deus. Mas Deus vai te usar. Precisa do ser humano. Exatamente. Deus quer precisar, né? Quis precisar. Porque a gente... Eu não sei se eu consigo explicar. Porque a gente espera as coisas de Deus, né? Aí eu peço para Deus e Deus não me dá. Aí eu fico murmurando porque, Deus não ouve. Deus... Mas o que eu estou pedindo para Deus? Aí eu peço que Deus tira de mim esse sentimento que eu tenho, um sentimento de raiva. Como é que Deus vai entrar na sua vida e tirar o sentimento de raiva? Deus não vai fazer Você já isso. aprendeu na palavra que não pode ter raiva. Não. Quem colocou lá dentro foi Deus? Não foi. Quem que tem que jogar para fora?
Ela, né? Então, Renunciar. renunciar. O Padre Léo dizia, né, que ele estava de dependentes químicos, né? Ele dizia assim: Deus não vai tirar o desejo de você de fumar maconha. Não vai tirar. Olha. Deus vai substituir. Você tinha desejo de fumar maconha, agora você tem desejo de rezar o terço. Pronto. Você tinha desejo de falar palavrão, agora você tem desejo de ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Você tinha desejo de falar mal das pessoas, você vai ter desejo agora de rezar o terço. Você falou uma coisa que aconteceu substituir. comigo, mas assim, eu não tinha conhecimento, então eu não conseguia parar de fumar. Aí eu parei. Vim do retiro, joguei fora. Comecei a chupar balotelã. Ficou Aí viciado passou em um tempo, balotelã. comecei amendoim. Uma hora fiquei de saco cheio de amendoim, de balotelã. Agora não quero mais nada. Eu já tinha renunciado ao cigarro, entendeu? Eu substituí o hábito Substituí. de uma coisa que podia. Porque a carne, ela não se submete. Isso. A carne, Não. ela sempre tem as suas manhas, as suas manias. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sobrepor, né? O espírito tem que se sobrepor à carne. A carne. Então, para mim sobrepor, eu tenho que rezar, tenho que ler a Bíblia, tenho que jejuar. Isso. Cabeça vazia é a oficina do diabo. Aí. Então, Oficina do Diabo aí, um filme muito bom. Se você puder procurar na Brasil Paralelo, assiste lá, uma maravilha. Como Faria- chama o filme? Oficina do Diabo é o nome do filme. Nossa. Conta exatamente quais são as artimanhas que o mal usa para poder manipular a sociedade, a família, tudo com todas as áreas. Ó, É você muito falou bom. uma coisa, por O exemplo. Frei Gilson indicou. Como que entra a brecha? Por É. exemplo, Uhum. a ociosidade. A primeira brecha, se for ver. Por exemplo, Davi. Davi, toda vez que ele ia para a guerra, Israel vencia. É. Aquele dia ele não foi para a guerra. Ele ficou ocioso. E quando você está sendo ocioso, você está com a mente parada. Olha aí. Você está dando uma brecha para alguma coisa que chegar primeiro, ocupar teu pensamento. E às vezes o diabo joga primeiro. Joga pra mim. Por exemplo, levou ele para a sacada do palácio. Da sacada do palácio, ele olhou, porque o palácio era alto, as casas dos mais pobres eram mais baixas e os tanques de banho eram no quintal. E ele viu a mulher de Urias. Pecado tem um zoom, né? Você percebeu? Então, É? o pecado entra pelos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Ele viu, se encantou. Ele podia pensar assim, mas é casada. Mas ele estava com a mente parada, focada. Sabe aquela mente adormecida? Eu falo que as pessoas, parece que o diabo aplicou um anestésico na cabeça da pessoa. Torporizar. Torporizar, estava torpado, né? E aí o que acontece? Ele se encantou, ele podia afastar, rejeitar e renunciar. Ele mandou trazê-la. Aí trazendo, a mulher também foi safada, né? Desculpa falar assim, né? Por quê? Mas ele era rei, né? Ele era rei. Pô, meu marido é soldado, eu estou no rei, no palácio. Olha aí. Aí o que acontece? Nunca tinha pensado nisso. Aí gerou um filho adulterino. Sim. Eu não lembro o texto, mas o provérbio fala que os filhos adulterinos vão julgar os pais no dia do juízo. É verdade. E aí, pecado gera pecado, mandou matar o marido. Ele não podia ter o arrependimento, nossa, errei. Ou vai para sua casa, mulher, vai para sua casa. O seu marido está voltando da guerra. Tá. Ele falou, não, eu vou eliminar o meu concorrente. Na Você verdade, sabe que é uma tática? ele pediu para eliminar o concorrente depois que ele ficou sabendo que ela estava grávida, né? Mas Teve Aí medo. Ele falou que não tinha mais como esconder o pecado dele. Ele estava querendo esconder o pecado. eu aprendi de um amigo meu, ele falou, primeiro olhar não é pecado. Sim. É normal, né? O O instinto. segundo olhar que é pecado. Se ele não tivesse desviado do primeiro olhar, ele não tinha caído. Você alimenta aquele pensamento. É um instinto humano. É. O padre fala, você vai conversar com ele, fala, ô padre, eu pequei, eu olhei para uma mulher, eu também olho. Ele É. falou, tem mulher que senta no primeiro banco, cruza as pernas. Por isso que eu quero rezar a missa de costa lá, olhando para o Cristo, como que é? Tridentinho. Tridentinho. É. Porque eu prefiro olhar para o Cristo do que olhar para as mulheres. E lá em Cuiabá, eles colocaram um tampão no primeiro banco, assim. Ah, sim. Tem Todas um as dioceses demônio, tem um aqui padre também. lá que pregava comigo, exorcista.
A mulher deu em cima dele lá, tirou ele do altar. E sabe o que acontece com ele? Eu conheci ele. Olha o padre Jorge. Sabe o que acontece? Conheci. Perdeu. Sabe o que acontece com ele? Ele consagrava. Filho do Agora ele Paulo não pode Ricardo. comungar. Já pensou? Filho do padre Paulo Ricardo. Eu preguei muito retiro com ele, preguei 2 vigílias na paróquia dele para 2.000 pessoas. Irmão, olha só o diabo faz. Tremendo, Ele tremendo. consagrava, agora ele não pode comungar. Eu preguei, eu conheci, Como é que eu pode, participei né? de 2 retiros com ele, tremendo, padre exorcista. Tremendo. Nossa, Eu não conheci ele. Né? Ele foi em Marília, Hum. com o crucifixo andando assim, começou a manifestar o demônio. Nossa, tremendo, tremendo. Mas nós estávamos falando assim, Das como é interessante. É. A gente começa a lembrar de coisa que antecede. Primeiro, você não tem uma dinâmica diária. Uhum. Um diário, reza quando dá, deixa em segundo plano. Mas quando a pessoa ela mantém ocupada, por exemplo, eu estou aqui, não vou ver qualquer coisa na internet. Eu vou assistir um filme cristão, eu vou ler um livro, então uma Bíblia, palavra, vou rezar o rosário, vou fazer uma caminhada, né? Uhum. Então, você está mantendo ativo com coisa santa, você fechou as brechas. Tá vigiando. Está vigiando. Ficou ocioso. Primeiro passo. Segundo, o diabo pode chegar primeiro com uma oferta, parece manjar, mas é veneno, né, irmão? Porque eu falo aqui, por exemplo, que o demônio nunca apresenta para um homem uma mulher feia. O cara, assim, que quer cair, né, no pecado. Tipo, mesma coisa a mulher. Né? É um gato, mas leva a vida de cachorro. Então, assim, se for ver, essa conversa é legal, né? Sim. Por exemplo, ociosidade, não fui para guerra, aquele dia não fui para a igreja que eu não estava muito legal, né? Não, você pode perceber que tem gente, por exemplo, que não tem carro, mas ela vai de sombrinha embaixo de chuva, porque ela tem um comprometimento. Essas pessoas são tremendamente abençoadas por Deus. Sim, sim. Elas têm uma autoridade espiritual acima da média. Aquelas veinhas de. Aquelas veinhas, irmão, você não dá um tostão furado assim. 1,20 m, 2 dentes na boca, o zagueiro atacante. Glória a Deus. Você vê aquela sandalinha batida, aquele roupinho, né? Mas, irmão do céu, eu já conheci essas. Eu tenho uma lá na minha comunidade, chama Dona Domingas, ela tem 82 anos. Menor que eu, magrinha. Eu nunca vi a boca dela falar de alguém. Olha Nunca isso. vi. Nunca ela veio questionar nada. Só incentiva. Irmão, uma mulher dessa aí, se o diabo aparecer, ela não precisa falar nada. Ela fala, sai. Pode Né? ir. Por quê? Paga o preço. Hã? Paga o preço. Paga o preço. Uma coisa que eu ia perguntar para você. Perguntar e conversar um pouquinho. A gente fala que o diabo não obedece. Eu até discordo. O diabo obedece. Porque quando você fala em nome de Jesus, ele é obrigado a obedecer. Ele é obrigado a ser. Mas por que ele não obedece? Porque você não tem autoridade sobre ele. Exatamente. Entendeu? Quando eu não tenho autoridade, posso falar o que quiser. O diabo, quem é você para mandar em mim? Sim. Na Bíblia está lá em Atos 19, aquele 7 filhos dos judeus chamado Seva, que falou assim para o demônio, eu esconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio falou assim, eu não te conheço, você não tem autoridade. Eu conheço Paulo e sei quem é Jesus. Se Paulo orar aqui, eu vou ter que sair. Mas você está usando o nome de outro, está terceirizando. A libertação. Um dia desse eu expliquei essa passagem para uma pessoa. Eu falei assim, ó, o seguinte, lá na comunidade tem uma rua de chão. Eu vou lá, chegar lá na rua e vou falar para o pessoal que tem a censura, né, o pessoal que trabalha ali, para poder construir o asfalto. Ó, em nome do prefeito, é para vocês asfaltar a rua. O cara vai olhar para você não tem autoridade nenhuma. Você não conhece prefeito, você não sabe quem que é, você não tem cargo nenhum com ele, Você não tem cargo. você não tem ligação com ele nenhuma. Como é que você vai autorizar? Então é o nome de Jesus também é a mesma coisa. Não é só a palavra de Jesus, mas o nome de Jesus é a autoridade que Jesus Você te precisa dá. primeiro conhecer.
Mas não conhecer o conhecimento teórico. Eu estudei sobre Jesus. Não, Não é isso. não basta. A comunhão com ele, você tem autoridade no nome dele. Isso. E é interessante que na comunhão, quando você comunga ele, ele comunga você. Porque você também é hóstia viva. E é interessante, por exemplo, é que a gente nunca entrou numa igreja e falou, padre, eu queria aquela hóstia que está lá no armário que não foi consagrada. Você quer? Você comunga só uma hóstia. Deus só comunga homens e mulheres consagrados. Imagina. Ele ama todos, Ama. mas comungar Não queria comunhão. com a É. comunhão. Mas esses dias eu estava meditando com uma pessoa e falando assim, olha só, para você ver o que é autoridade. Eu comecei a rezar assim e pensava assim, a mão de Cristo, olhando para Pedro e falando, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Depois a mão de Pedro sobre todos os outros. Depois a todos os outros e a descendência dos papos, dos bispos, todas as mãos impostas, todas aquelas mãos e vão indo, a tradição vai vindo, e até chegar o padre que te batizou, depois o bispo que te crismou, depois as mãos que impuseram sobre você. Todas essas mãos vão em cima do mal enquanto você impõe a mão para poder verdade. ter autoridade sobre isso. E isso é autoridade. Por isso que é maravilhoso ser católico, porque a igreja Exatamente. católica é a única, aquela igreja verdadeira, como você sempre diz, é que pode dar essa autoridade. Exatamente, irmão. A autoridade. Eu falei uma coisa assim para uma pessoa que falou comigo assim, Faria, nossa, eu conheci um padre exorcista, ele tem um programa, ele tem uma igreja, a igreja dele é carismática, é que nem nós. Olha só a igreja Que dele. nem nós. Que nem nós. E outra coisa, ele tem, na primeira página do jornal, tem, eu falei, irmã, não é católica. Nunca um padre da igreja católica, que foi instituído pelo bispo, cada diocese tem um. Todo padre tem poder de exorcismo, mas tem um que é delegado para isso. Sim. Jamais ele vai colocar no jornal que ele é exorcista. Não vai. Eu conheço o padre Vanildo, da Arquidiocese de Brasília. Ele já foi em Marília, já preguei 2 retiros em Formosa, em Brasília, que ele celebrou. Ele falou assim, ó, no encontro tinha 250. Na missa apareceu 1000. O padre exorcista. Mas não foi ele que falou que era padre exorcista. O povo divulgou. Ele falou, vocês vieram para ver o exorcismo? Viemos, padre. Não vou fazer exorcismo. Exorcismo não é público, é privado. Eu vou fazer uma oração por cura e libertação, que é um tipo de exorcismo simples. O exorcismo solene que eu ministro, só que eu faço um estudo, um acompanhamento para saber se é possessão. Vou reunir com alguém da família, o pai, a mãe, uns 2, 3 pessoas da minha equipe, preparada por mim, as fecha a porta. Mas aqui não. Aqui eu vou começar a orar. Olha o poder que tem um padre. Simples. A gente coloca força na voz para incomodar o demônio, né? Outro bate o pé no chão, outro balança o terço. Aí o padre falou assim, o padre começou. Em nome de Jesus, eu oro agora em nome da igreja, pela intercessão de Maria, São Miguel Arcanjo. Eu te repreendo. Uma voz mansa, assim, tranquila. Um grito ali, outro caía lá, outro vomitava lá. Autoridade, irmão. Quem pode ter uma autoridade que nem um padre diz assim, ó, quando ele consagra a Eucaristia, do pão vira Pronto, aí. do vinho vira sangue. Quem tem uma autoridade que Porque ele é persona em Cristo. Lógico. Ele é o sacramento ali. Ele é. Porque se Cristo é o altar, na Bíblia fala que Cristo é o altar, Cristo é o templo, Cristo é o sumo sacerdote, o padre está ali como Cristo, ele é o próprio Cristo no altar. O catecismo da igreja diz que ele participa do sacerdócio de Cristo quando ele está ali, quando ele é em Tremendo. persona Cristo. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, uma coisa que você já sabe, vê se eu estou certo essa visão. O padre é sacerdote de Cristo. Nós somos sacerdote com Cristo. Com Cristo. Com Cristo, por Cristo e em Cristo. Quando nós oramos, intercedemos, que o padre é pontífice, mediador, né? É aquela questão do profeta e do sacerdote. O sacerdote, ele faz a coleta, é ele que apresenta para Deus a oração. Ele pega de baixo e apresenta para cima. O profeta é ao contrário. Ele pega o que Deus falou e traz aqui para o povo.
Olha só. O padre pode ser profeta. Pode. Nem todos os padres é profeta, mas todos os padres têm unção. Tem. E em 1 Pedro 2,9, se nós temos a tríplice unção, profética, sacerdotal e rei, rei, não é? Régia. Como que é? Régia. Régia. Quando nós oramos, intercedemos, nós somos intercessores, nós estamos sendo pontífices. Aí está o segredo, em nome de Jesus. A moça falou assim, pensou que era padre. A bênção, padre, para mim. Falei, eu não sou padre, mas Deus te abençoe. Eu não posso dar bênção, mas eu posso te profetizar, posso te liberar a bênção, que eu também sou pontífice. Quando eu estou orando, eu sou intercessor. Aí alguém Né? alguém reclamou assim para mim, mas por que não pode pegar, por exemplo, a imagem, né? As pessoas fazem, em alguns grupos que eu vou, ainda acontece isso, a pessoa pega a imagem e abençoa fazendo o sinal da cruz, assim. Por que não pode? Eu falei, porque você não tem a ordem. Exatamente. Você não tem isso. Você pode pedir a bênção, rezar pela bênção, mas pegar a imagem, fazer o sinal da cruz e tudo, não. Porque aí, o que acontece uma coisa muito interessante. Por que não pode também? Porque você coloca aquilo que é sagrado, diminuindo aquilo que é sagrado. Você diminui aquilo que é sagrado. Exatamente. Diminui aquilo que é santo e puro, você não pode E outra mexer. coisa, Porque irmão, aí você diminui o valor daquela foi bênção. ordenado. A ordem, exatamente. A ordem. Então, nós somos colaboradores, nós somos dispenseiros. Sim. Nós somos canais de bênção, nós somos agente de milagre, um vaso de honra. Sim. Olha que interessante. Deus não usa barro. Deus só usa vaso. Depois. Só que o vaso é de barro. E Paulo fala em 2 Coríntios 4, versículo 8 em diante, para a gente não se orgulhar, achar que é alguma coisa, nós somos um vaso, mas temos um tesouro dentro de nós. Nós somos da transportadora Jesus de Nazaré. Nós levamos Jesus para as pessoas. É aquele canal até sujo, que passa água limpa. Porque a água limpa do peito aberto de Cristo, primeiro passa limpando o cano. Acho que eu falei ontem que Deus, ele não age através de mim primeiro, ele age em meu favor. Primeiro ele faz o trabalho em mim, ele realiza a libertação, depois ele me usa apesar do que eu sou. Nós continuamos pecadores. Sim. O justo peca 7 vezes por dia. Só que nós temos um espírito de arrependimento. E a diferença de Pedro e de Judas é essa, né? Judas sentiu remorso. E o remorso não leva ao arrependimento. Se ele tivesse sentido arrependimento, ele ia procurar Jesus para pedir perdão. Jesus ia perdoar ele, não ia se enforcar. Sim. Foi tão pesado que nessa hora o demônio, né, irmão? E foi porque ele comungou mal. Exatamente. Na Santa Ceia, ele comungou. Quando comungou, a própria palavra diz. Ele não estava bem para comungar. Satanás entrou, né? Entrou nele. Então, comungou mal, porque ele já era um ladrão. Roubava o dinheiro da bolsa. E aquele beijo doeu mais do que a lança do soldado. Com certeza. Porque Jesus falou lá em Salmo 54, parece versículo 13, se fosse o meu inimigo, eu certamente fugiria, esconderia dele. Mas o meu amigo, que dividia comigo os colóquios, que ia para a casa do Senhor junto, que cantava os louvores. Mas Jesus sabia que ele era malado. Ele sabia. Porque antecipadamente, o amanhã já estava no ontem. Diante de Deus, ele sabia tudo, né? Mas ele deu a chance. Por isso que Deus já contou com as nossas quedas, nossos vacilos, às vezes a brecha. Só que nós, por exemplo, nós temos o Espírito Santo que não acusa. Porque o demônio acusa, o Espírito Santo convence. Quando você está com a presença de Deus ali, você errou, na hora o Espírito Santo, a sua alma fica triste. Aí você começa, eu preciso fazer uma confissão. Mas se não deu tempo, o ato penitencial. Se é um pecado que não é grave, você é absolvido. Esses dias também eu vi escutar, eu acho que foi Frigisto até que falou, sobre essa situação que você falou, nós somos um canal de graça, né? Só que as pessoas precisam entender que a gente precisa ser cisterna.
um reservatório. Sim, Às vezes, as pessoas até são um canal de graça. Passa lá, fala e tal. Deus, por misericórdia, age. Mas ela acaba não reservando, ela não tendo a reserva dela. exatamente. Ela não está cheia o suficiente para É transbordar. as 5 virgens prudentes. Exatamente. Tinha lâmpada, lamparina, mas não tinha óleo. Tinha o texto, mas não rezava. Tinha a Bíblia, mas não tinha palavra. Tinha prestígio, mas não tinha princípio. A cisterna rota. É. Como é que é? Furada. Furado. Tá Irmão, furada. é aquelas pessoas que vivem de ostentação. Elas, imagina se olhando para ela, tá com uma cruz grande, uma camiseta, uma Bíblia grande, É, né? Falando, é suficiente, mas coitada, ela está enganando ela mesma, enganando mesmo. né? Porque Deus vê tudo. E aí você falava do padre exorcista, né? A maioria dos padres exorcistas não gosta nem de falar que ele é padre exorcista. Exatamente. Eles não gostam nem de que fala que ele não Irmão, Sofre. E sofre. Sofre. Eu ia falar isso para Sofre. você. sofre. No exorcismo sofre, depois sofre. É muito sofrimento. Muito ruim. O padre Roberto, eu vi uma pregação dele, é estigma que fala, né? Uhum. O sofrimento do Calvário de Padre Pio. É estigma. Ele usava uma luva. E parece que o padre Roberto estava começando a sentir alguma coisa, sabe? Logo o demônio inventou uma calúnia para denegrir a imagem. Aí ele falava assim que o Padre Pio sofria muito, porque era muito sangue que ele perdia. Mais de 2 litros de sangue por Meu dia. pai do céu. Por dia. Você sabia que o Padre Roberto ficava 40 dias na quaresma, numa chácara, num sítio, só ele. Celebrava a missa todo dia, ele só se alimentava da Eucaristia. E quando terminava os 40 dias, os irmãos da Toca de Cis, ele não conseguia andar de fraqueza, ele segurava, não, levava no carro. Então não é assunto, mas eu também não. Eu prefiro acreditar na verdade de um padre. O Padre Pio mesmo era um que foi perseguido demais. Né? Muito, até pelo Monsenhor, Nossa, né? mãe do céu. Teve um momento que ele estava começando a construir o hospital. Eu vi um relato sobre isso. Ele começou a construir o hospital e começou a vir doação do mundo inteiro, inclusive dos Estados Unidos. Milhões de dólares foram mandados para ele. E aí os freis da época, os irmãos dele, os capuchinhos, os irmãos dele, queriam administrar esse dinheiro. Porque pegaram o dinheiro da congregação e investiram num homem lá que estava dando juros mágicos. Olha só, para você ver. Perderam todo o dinheiro da congregação e falaram, Padre Pio, você precisa dar o dinheiro para a gente. E o Padre Pio falou, não é meu, não vou dar. O que eles fizeram? Não, isso é relato, tá? Isso é documento da igreja. Entendi. Ele pegou, esses padres pegaram, juntaram com um bispo, esse bispo juntou com um cardeal, e eles pegaram e filmaram o Padre Pio e gravaram áudios dele quando as filhas espirituais dele chegavam, beijavam a mão dele e fizeram uma montagem junto com filmes pornográficos e levaram para o Vaticano, para João 23. Papa João 23. Naquela época já tinha montagem. É sério? Já tinha as montagens. O Papa João 23 fala, não quero nem ver. Não quero ver. Você está falando para mim, eu acredito em você. Não acredito. Suspendeu o Padre Pio, por isso que ele foi suspenso. Então, gente, a perseguição... Ele não podia acreditar no Padre Pio? Não podia. Do que no fofoqueiro de plantão da igreja? O Padre Pio era pequeno. É como a gente mesmo, né? O Padre Pio é pequeno. Era pequeno diante daquilo tudo. Por isso que ele é grande hoje. Né? É por isso que ele é grande hoje. Então, a perseguição faz parte mesmo. E as pessoas, às vezes, começam um processo de libertação, que a gente está comentando, passa por tudo isso, mas quando vem a perseguição, quando vem o contra-ataque, elas não têm a constância e aí não suportam. É as 4 terras de Mateus 13, do semeador. Olha aí. Primeira cai na beira do caminho, a árvore de rapina vem, pau. Sim. Outra cai no meio dos espinhos, outra no solo pedregoso, não tem raiz. Primeira dificuldade, já abandona o caminho de Deus. Mas tem terra boa. Só que uma vez eu questionei Deus, terra boa dá 40 por 1? Olha como Deus é bom. Eu achava que terra boa tinha que dar 120 por 1, não 100 por 1, né? 30, 60. Então, 30, 60 por 1. Uma vez eu vi Prado Flores falando sobre isso. Que é 30, 60
100. Ele falou assim, eu era matemático. Eu cuidava da matemática do comércio do meu pai. Por que que Jesus falou 30, 60 e 100? Não é assim. A matemática não funciona assim. A matemática funciona 30, 60, 90. Ah, sim. A raiz de 30, né? Assim, 30. E por que que Jesus falou 100? Ele falou assim, que depois do estudo, porque Padre Flores, você que não conhece, Padre Flores é biblista, né? Estudo Bíblia a vida inteira, maravilhoso. E ele falava que Jesus falou que tem gente que dá 30, as pessoas que conseguem fazer alguma coisa. Tem gente que dá até 60, mas ninguém consegue dar 100. O impossível é dar 100. Por quê? Porque junta o meu 30 com o 60 dele, com o outro, aí todos juntos é que consegue dar 100. Ou seja, ninguém é autossuficiente. Sim. Ninguém tem todos os dons, ninguém consegue fazer tudo verdade. sozinho. A igreja precisa de um do outro, precisa do outro. Para poder Ô, conseguir. Fábio, é interessante, que é uma coisa que eu prego bastante, que você nunca vai dar tudo para Deus. No mínimo, você tem que dar o máximo. No mínimo, Mas você não máximo. dá o tudo. Deus dá tudo. Deus dá Deu tudo. a mãe, deu o Espírito, deu a Você dá igreja. 1%. Você É. dá 1%. É pouco. E Deus dá 99%. É verdade. E nós somos muito miseráveis. Muito lerdo demais. E aí é que vem uma coisa muito importante. As pessoas às vezes vêm para um retiro, que nem a gente participou agora, aí fala assim, eu já estava lá, já participei o final de semana inteiro, por que que eu vou me preocupar? Amanhã grupo de oração de novo? Não vou não. Então elas não querem Pra dar, descansar. ela não quer mais, ela não quer continuar ali pagando. Descansar do retiro. E aí fica aquilo que a palavra diz, né? Se a pessoa sai daqui limpa, nossa, maravilhoso, ela renunciou, ela fez um monte de oração, foi à missa e tudo isso. Só que chega amanhã, faz que nem a mulher que o Carlos falou, convida tudo de novo. Aí vem 8. Vem 7 pior ainda, como a palavra diz. É o segundo estado, é pior do que o primeiro. Vem. Por exemplo, faz 35 anos que eu não bebo. Uhum. Se eu tomar um copo... Porque, na verdade, onde passa um boi, passa uma boiada, né? Passa. Eu comecei virando o copo, mas quem virou foi eu. Entendeu? Tomei um garrafão de 5 litros, eu e meu cunhado, de sangue de boi, de vinho. Chamei o Juca, o Plínio. Só não chamei Jesus. O Raul. Aí você vomita, nunca mais você quer colocar vinho na boca, graças a Deus. Né? Agora, eu sou contra também esses pessoal que fala assim, eu tô bebendo só cerveja sem álcool. Porque, na verdade, o cara não renunciou à cerveja. É uma opção dele. Sim. Não tenta enganar. Você não renunciou à cerveja. Porque o dia que não tiver sem álcool, vai tomar com álcool. Porque você não renunciou à cerveja. É. Você renunciou só ao álcool. Aí você vai numa festa, não tem cerveja sem álcool. Aí a pessoa olha do lado assim, não tem ninguém. Só um golinho. Só um golinho. Irmão, eu e o Betão, quando você para de beber, você volta. Quando você renuncia, não volta mais. Eu parei no retiro. Um ano depois, fui para Jaboticabal, 200 quilômetros de Marília, Natal. Eu e o Betão, a família dele é minha, na casa da minha irmã, Ninguém me conhece? placa tudo Jaboticabal. Uhum. É Natal. O Betão falou, tem que comemorar o aniversário, o nascimento de Jesus. Irmão, nós bebemos todas e mais algumas. A nossa família, minha esposa, a esposa dele, não deixou nós dormir na casa. Porque nós já somos alegres, assim, tal, brincalhão, sem beber. Bebendo. Nós pegamos uma mangueira, começamos a jogar água em todo mundo, tal. Aí nós fecharam a porta, aí o Beto dormiu no carro. Assim, sentado no banco, com a perna pra cima. Aí eu falei, Betão, é Natal, né? E ele falou, nós estamos em Jaboticabal, ninguém conhece nós. Olha que frio que nós entramos. Aí nós fizemos uma renúncia. Aí você não Aí renunciou. é diferente. Aí é diferente. Ó, Você só tinha parado, você não tinha renunciado. quando eu oro uma pessoa, a primeira coisa que eu faço, fala comigo, eu renuncio a Satanás. Se ela estiver liberta, ela consegue. O Senhor Jesus tem poder. E Jesus é o Senhor. Eu falo essas 3 coisas. Jesus é o Senhor da minha vida. Porque a Bíblia diz em Romanos, confessando com os lábios e crendo no coração que obtém a justiça e a salvação. Poder da palavra oral, né? Porque a palavra antes de ser encarnada, imagina hoje se a Bíblia não tivesse sido escrita. Aí vinha, aí ia distorcendo, não ia distorcendo? Sim, sim. Ia chegar aqui resumida e totalmente diferente. Mas Deus é tão tremendo.
E que Jesus falou para o diabo lá, está escrito. Não só de pão vive o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. O pessoal não tem costume de ler a Bíblia, de orar a Bíblia. Isso mesmo, o Carlos estava falando sobre isso e a gente vai encerrando aqui. Maravilhoso, tá Olha. muito gostoso a conversa, mas o Carlos estava falando sobre esses dias, assim, vamos ensinar os servos a rezar, vamos fazer isso e tal, os servos parece que não, tem alguns que estão começando e não tem aquela pegada, né? Eu falei, tem que rezar a Bíblia. A pessoa, quando ela lê a palavra, ela começa a entender as Sim. promessas de Deus e aí ela começa a saber como é que ela reza. O que ela pode pedir, como que ela pode pedir. E você percebeu uma coisa? Porque tem gente que Deus ouve mais, ele tem crédito com Deus. É João 15,7, ó. Os méritos. Os méritos. João 15,7. Se permanecer em mim, permanecer. Se a palavra permanecer em ti, Olha aí. pede o que você quiser e será feito. É a Glória condição. Deus. Que maravilha, povo de Deus. Estamos aqui num tempo bom já. Farias, quero mandar um abraço pro Betão, né? Betão. Vai assistir aí, Betão. Vou falar que você não fez falta. Não fez falta na graça, porque Deus é pleno e total. Sim. Mas fez falta porque eu amo você, você é meu irmão, Sim. gosto muito de você, puxa vida. Mas, com certeza, vamos ter outras oportunidades para a gente se ver e fazer missão. Na verdade, eu vou manter em missão. Em abril, vocês vão estar em Dois Irmãos do Buriti, no Retiro de Jovens. Não, lá em Buriti, aconteceu um imprevisto lá que eu marquei 2 encontros, esqueci de mudar uma data. Vai só ele para Buriti, eu vou para Maracaí nesse dia. Então. Ela aceitou lá. Então o Betão que vai pregar lá. E eu vou estar lá contigo, Betão. Aí, pronto. Você ajuda ele a pregar. Convidado, então vai ser uma benção estar lá com você. Agradecer o Farias, estar aqui com a gente, falando sobre esse tema maravilhoso. Então, ó, é profundo demais esse tema. Assiste esse podcast, reassiste, anota, faz as suas anotações e tem essas virtudes que foi falado aqui. Sim. A constância, né? A perseverança. E são princípios de fidelidade, sabia? A constância vem antes da perseverança, a perseverança vem antes da fidelidade. Porque perseverar é ser severo, mas a fidelidade é ser fiel nas idades. Olha aí. Né? Fiel nas idades, todas as idades. Todas as idades. Gostou de desmembrar a palavra? Olha aí, né? Por exemplo, esperança, a herança daqueles que esperam. Paciência, ciência da paz, é o conhecimento da paz. É isso aí. Quanta coisa a gente pode falar. Que maravilha. Agradecer a você que ficou aqui com a gente até esse horário. Deixe aí seu comentário, seu pedido de oração. E também agradecer ao Carlos que estava aqui com a gente. Depois do retiro, todos nós estamos aqui depois do retiro. Você vai ver depois, mas a gente está aqui depois de 3 dias de retiro. Uma graça de Deus. Um retiro forte, um retiro poderoso em Deus. Eu tô até bem ainda, sabia? Se fosse tiver uma pregação aqui, eu pregaria. E tem que aproveitar o pregador, né? Tem que aproveitar. O Carlos está com o olho de cansado, mas faz parte. Cansado o corpo, eu vou sentir eu vou sentir cansaço quando eu deitar. Eu sou assim. Se você tiver mais uma pregação agora, eu vou. Já aconteceu de eu ir em Curitiba, pregar sozinho em encontro, e à noite tem uma pregação em outro encontro, que era um lugar, o pessoal chama Retiro de Homens, Batuel. 9º Batuel. Os caras é louco lá, irmão. A minha pregação era 9h30. Eu comecei a pregação 11:15, terminei meia-noite. Quando eu estava pensando em sair, entrou o Santíssimo. Eita, adorando, a 1h da manhã. Eu ia pregar no outro dia, acordar às 7h, para o retiro às 8h. Faria, vamos fazer o túnel. Eu falei, irmão, agora eu vou embora. Desculpa aí, vocês fazem o túnel. Adorei o Santíssimo. Era 1h da manhã. Fui dormir 2 horas para acordar às 6h. Que maravilha. Então, mas Deus faz, né, irmão? Deus faz. A gente sente cansado. Jesus não sentiu fome só depois dos 40 dias. Depois. Foi depois. Então a gente só sente cansaço depois que termina. Né? Glória a Deus. E amanhã nós tem a live com o Carlão, vou fazer a live com o Carlão. Tem uma casa para orar. Depois a gente vai na missa da catedral, né? Matriz. E depois a gente tem um grupo de oração à noite. E terça-feira eu tenho que sair daqui café a partir das 6h. 6h15 eu tô saindo. Porque eu não posso chegar muito tarde. Vou chegar de tarde lá em casa, 4h da tarde. Eu só tenho quarta. Quinta eu vou para Arapongas.
quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Conseguiu fechar o contrato com ele para terça-feira dessa vez, não? Dessa vez não vai dar. Que maravilha, gente. Agradecer a Deus, primeiramente, Glória e a cada um Deus. de vocês, e pelo Alfariz, né, disposição, disponibilidade. O Carlos também. Toda a nossa nova equipe A aqui. sua esposa, a minha uma esposa, né? benção. Maravilhosa. Você hoje. tem uma mulher virtuosa. Eu tenho mesmo. Tem Ixi, eu acho que se Deus pudesse me dar alguma graça maior, não conseguiria, maior que a minha esposa. De jeito nenhum. Uma dádiva Não, mesmo. maravilhoso. Graça. É uma benção estar com ela aqui. E ela tem um marido também virtuoso. Né? Muito. Deus Um completa o outro, né? Deus vai dando a graça dela me suportar. Não combina, já pensou você casar com uma pagã, não é um católico? Não combina, porque a tampa ajusta na panela certinho. Existem muitos, É Deus que muitos, prepara. muitos casos assim. Queremos presentear o Farias Ô, aqui, glória. um presente, uma Uma caneca do da Obrigado. nossa live que acontece São todo dia de manhã, Miguel. personalizada. É dessa caneca aqui que Glória você está a vendo Deus. aqui, ó. Aham. A caneca aqui, Que bênção. São Miguel. Quem como Deus? Isso. Aqui da live que acontece todo dia de manhã aqui na comunidade. Você pode acompanhar pelo nosso A live aqui Instagram. também? É aqui também, nosso estúdio. E como a gente faz, a gente pede para o Farias fazer uma oração por nós e também pelas pessoas que acompanham a nossa live, para poder a gente receber essa graça da oração, que a oração move o coração de Deus. É verdade. Maravilha. Fique à vontade. Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, mas se orar, o bicho foge. Aleluia. Pai querido, em nome de Jesus, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, da nossa mãe querida Virgem Maria, onde quer que haja um coração necessitado da tua presença, alguém que clama, que invoca o teu nome, que está passando pelo vale de lágrimas, que está, meu Deus, faltando alguma coisa necessária na sua vida, se perdeu a força de reagir, de levantar, de caminhar, pessoas que estão prostradas, não diante de Deus, mas diante de situação que parece ser irreversível. Jesus diz para Marta e Maria, os que crerem verão a glória de Deus. Ele diz também, meu Deus, para tantas pessoas, creia somente. Ele diz para Jairo, creia somente. Pai, sustenta a pessoa que está fraca, levanta o caído, acolhe o perdido, sara o ferido, arranca a estrutura de pecado, toda a mentalidade miserável, tira a derrota, a miséria. A pessoa que está agora, Deus, pensando em desistir, não tem força para agir. Abre o céu e derrama a tua unção poderosa em nome de Jesus para revitalizar, para curar, para libertar, para restaurar e para fazer a pessoa voltar para o caminho da verdade. O Senhor é o nosso Deus, o nosso advogado, o nosso amigo, o nosso confidente preferido, a razão da nossa vida. Obrigado por esse retiro, obrigado por esse momento, estar aqui com pessoas de Deus e por cada pessoa que está conosco, que você seja alcançada, tocada, curada, abençoada e tenha uma vida frutuosa, fecunda e profunda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez agradecer você. E fica ligado aqui nas nossas redes sociais, nós vamos lançar alguns cortes, você fica lá ligadinho para poder acompanhar tudo. Que maravilha, nós começamos então e terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Até a próxima. Amém.